E aí galera, beleza? Aqui é o professor Daniel da Escola Revolution. Hoje eu vou passar uma dica para vocês para a construção de personagens, a princípio da cabeça, para diferenciar a idade de cada personagem, para que você consiga fazer crianças, idosos, mostrando bem a diferença. Então vamos lá. É uma dica simples, mas que faz bastante diferença e dá um resultado interessante. Como que funciona isso? Nós vamos trabalhar com a distância dos olhos no personagem. Eu vou trabalhar primeiro com sexo, personagem de sexo masculino e futuramente talvez a gente trabalhe também com feminino. O feminino eu vou dar uma dica hoje também, uma dica simples, que eu acredito que vai ajudar vocês. Nós podemos trabalhar a princípio com os signos, aqui é a cara do fim, do Hora de Aventura. Como que funciona isso? Isso seria o nariz, ou a boca mesmo, e como ele vai se distanciando e o personagem vai envelhecendo. Veja só. Então, ó, aqui seria o fim, talvez esse, o fim do Hora da Aventura, e esse seria o fim velho, talvez na 15ª temporada que vai acontecer aí. Agora eu não lembro qual temporada tá, mas talvez na 15ª ele vai estar com esse rostinho já envelhecido, adulto. Aqui ó, pessoal, veja a aproximação, como eu falei aqui, do olho do bebê para o nariz. Ele vai envelhecendo, os olhos vão se afastando, ou os elementos do rosto vão baixando, em questão da gravidade, né? Tá vendo? A estrutura do rosto a partir da adolescência até a maturidade da vida adulta já é semelhante. Depois no idoso a gente vai trabalhar com outros elementos também para reforçar a idade, né? Crianças, aqui um bebê, um menino, um pré-adolescente talvez, ou uma criança até uns 10, 12 anos, vai ter o rosto arredondado também. Distância dos olhos, né? E o queixo aqui eu coloquei só para mostrar para vocês mesmo, sempre mantendo o queixo na mesma posição. A cabeça obviamente vai crescendo. A gente pode trabalhar também só com os olhos subidos, que dá outra característica interessante também, com uma estilização diferente. Então vamos ver aqui algumas características dos personagens conforme a idade. O bebê. A gente vai trabalhar os olhos, os elementos quase todos concentrados na parte de baixo do rosto. Olhos, nariz, boca, as orelhas. Tá? É interessante trabalhar sempre com olhos grandes e bem brilhantes, assim, isso dá um ar de inocência, de candura. O narizinho também sempre pequeno, nada muito grande. A orelha, eu gosto de trabalhar com orelhas grandes para dar um contraste também. Isso vai do gosto da pessoa. Aqui eu coloquei um dentinho, aí já eles tá com uns 10 meses, 9 meses. E poucos cabelos, né? Isso já vai, você vai conseguir trabalhar já e construir um personagem, um bebê. Outra coisa interessante, como eu falei do nariz aqui, que é bem simples e pequenininho, trabalhar com curvas. Os bebês não têm, as linhas estão marcadas com retas, então sempre trabalhar com curva. Obviamente não é proibido trabalhar com retas, mas as curvas dão um ar de coisa mais, de um objeto mais carinhoso, mais fofinho. Nessa fase da, da, do personagem, eles não existe uma diferença entre os sexos. Você pode trabalhar tanto com personagem feminino como masculino e eles vão se parecer. Você pode talvez para uma menininha colocar uns cílios ou alguma coisa assim nesse sentido, mas não se preocupar muito com a questão de diferença sexual ou assim, mas eles são bem parecidos fisicamente. Você pode colocar elementos que diferenciam o sexo. Isso vai até a fase da primeira fase da infância ali, que eu vou mostrar também, essa semelhança entre os sexos, né? Não tem nenhuma diferença física, só de elementos. Exemplo, olha a distância, olha o tamanho da cabeça, a parte azul aqui, para a parte de baixo da boca. Então a cabeça é predominante aqui. Num personagem, num bebê, ele vai ter um cabeção. Você pode brincar bastante lá, fica interessante. O que é bom evitar em personagens
quando são infantis, é muitas marcas de expressão. Evitar, tá vendo esse bebezinho que eu fiz aqui, ó? Não tem nada, apenas o cabelo, ó, as orelhinhas, a boquinha e os olhos. Quando você acrescenta muita marca de expressão, causa uma estranheza e fica assustador. No caso desse personagem aqui, olha essa tatuagem que fantástica. Então o que aconteceu? O cara tentou colocar as marcas de expressão do bebê e ficou um monstro, né? Um mini zumbi aqui. Então evitar esse tipo de acréscimos no desenho, se não for intencional, como no caso desse personagem do Flapjack aqui. Na verdade, a princípio você pensa que é um bebê, mas quando uma criança, mas quando mostra, dá o zoom, ele é um velho, todo enrugado. Isso causa uma estranheza gigantesca e, no final das contas, uma piada, né? Se a intenção, você causar a piada e não ser a piada, como na tatuagem ali, fica interessante. Mas lembrando sempre, se é um bebezinho normal, evitar linhas de expressão. Aqui alguns exemplos, né, de personagens que trabalham com essa estrutura. A Pedrita dos Flintstones, vê o tamanho da cabeça dela, a linha aqui dos olhos, da boca, todos os elementos concentrados na parte inferior. O bebê aqui, uma cilada para Roger Rabbit, que é interessante ver que o olho dele já é grande e já ultrapassa um pouco não, bastante até aquela linha da orelha. Mas mesmo assim, a cabeça, vocês veem que mantém essa característica do cabeção, né? O bebê, ó, do Roger Rabbit, ele tem esse humor que ele, na verdade, é um cara velho, só que parece um bebê. E aqui, com o comportamento dele, eles fazem essa piada, esse jogo, né, do bebê que é um velho, na verdade, um velho que parece um bebê. Aqui só com os trejeitos eles já passam essa informação e também causam uma estranheza que acaba ficando engraçado, né? O irmão do Tommy, dos anjinhos, e o Tarzan bebê. Né? Então vocês veem também, ó, os narizes sempre arredondados. Mesmo que você tenha um nariz como o meu, que é grande e pontudo, meu filho tem um narizinho bem bonitinho, pequenininho. Assim. Talvez depois, quando envelhecer, fique um nariz grande igual o meu. Mas a princípio, as crianças têm esse nariz pequenininho. Criança. A gente pode trabalhar assim, uma faixa dos 3, do 3 não, 2 aos 7 anos. A gente pode trabalhar. Em que elementos? As faltas de dente. Uma criança sempre com alegre, vê que o olho já começou a se afastar, ó, o nariz ainda arredondado, despenteado também, porque nessa fase a criança gosta de brincar, sempre bagunçando, sempre fazendo confusão, bem alegre, né? Então esses detalhes você já vai passar essa informação e já vai conseguir transmitir essa ideia para quem está observando o personagem. Né? Pode trabalhar também com a questão de ornamentos, para diferenciar também nessa idade, você não precisa diferenciar pela estrutura física os sexos. Você pode trabalhar com elementos só. Talvez trabalhar uma menininha, que é um clichê, trabalhar com um óculos grande, né? Colocar algumas sardas, talvez, né? E até uns cílios, assim, eu não gosto de colocar muito. E alterar algumas coisas só a questão do penteado, né? Para colocar um laço grande aqui. Desculpa que eu tô um pouco gripado, então às vezes vai dar uma chiadinha aí. Ó. Então, você já consegue construir um personagem só mudando os elementos, não mudando a estrutura física do personagem. Fazendo essa mudança de sexo. Né? Continuar também com curvas, né? Trabalhando com curvas. Alguns personagens aqui. Os personagens do Peter Pan, agora não lembro o nome. Esse aqui também é um personagem, não sei que animação. Eu peguei que eu achei interessante. Esse é do Brave, os irmãos da Brave, né?
também aqui dos 8 aos 12, 13 anos. Aqui a gente vai trabalhar com algumas coisas, a diferença já existe, você pode começar a trabalhar já ou sem ou com a diferença, as meninas com o rosto mais arredondado, aqui o menininho já começa a ter o rosto mais quadrado, já definir já alguns traços masculinos mais relevantes. Nesse caso aqui eu coloquei cabelo arrumado, você pode trabalhar, mãe penteia o cabelo de lado, assim na criança também, né? Daquela lambida de vaca assim, o cabelinho penteadinho de lado, a menina o cabelinho bem arrumadinho. Não tem muitos elementos a colocar assim. A gente vai trabalhar mais depois com o corpo para diferenciar também. Aqui alguns personagens, né? O Arthur do Espada era Lei. Me esqueci o nome desse personagem aqui, do cachorrinho. Agora tem no Netflix, até saiu no cinema, na animação antiga, um remake. Agora tem no Netflix a série. E o Steve do Steve Universe. Aqui um adolescente. Também já a estrutura do rosto já está formada já. Bem definido. O nariz já começa a crescer já. Tem a marca aqui do osso. Ó. Aqui na infância não parecia arredondado, agora aqui já começa a aparecer essa estrutura quadrada, né? Que começa a se definir o rosto mais quadrado. Aqui algumas questões que eu coloquei, a gente pode aplicar para dar esse ar de adolescência. Espinhas, né? Interessante, dependendo da ideia do personagem. Aparelho também no dente, que pode ser usado desde a infância, mas na adolescência também é bem marcante. Umas barbichinhas já. Uma de bode, bigodinho assim, crescendo. Engraçado, dependendo do que for construir. Não pode exagerar, senão parece um cara com problemas hormonais. Cabelo também, cabelo da moda. Coloquei um cabelo mesmo nos anos 80 aqui, com mullets. Mas pra mim parece maneiro, né? Não sei se eu usaria quando eu era adolescente, mas... Então tentar trabalhar com esses elementos, né? As meninas já com o rosto mais afinalado, já porque aí começa a ter essa diferença na estrutura. Pode colocar alguns piercings, tanto menina como meninos. Maquiagem também, começa a usar. Você pode começar a aplicar também. Aqui já fica mais fácil, até porque a construção do personagem você vai ter tanto vai aplicar também detalhes, elementos no personagem, como a estrutura do corpo vai ser diferente. Então vai ser bem visível qual é o sexo de cada personagem. Né? Uma referência de adolescentes, né? O principal do Big Hero 6, Gravity Falls, e o principal também do Planeta Tesouro, da Disney, se não me engano. Adulto, aqui o rosto já está completamente formado. Que trabalha o olho já bem alto, né? Na estrutura do adulto, é interessante o quê? Trabalhar com os olhos menores. No bebê, a gente lembra, vocês lembram que eu falei dos olhos grandes, né? Isso vai acompanhar até a infância, a pré-adolescência. Depois, mesmo na adolescência, os olhos já começam a diminuir, que dão um ar mais sério, um ar mais de sobriedade. Quando o personagem, você trabalhar às vezes com um personagem masculino com olhos grandes, parece com um personagem muito sentimental. Se essa não for a intenção, interessante é trabalhar com os olhos menores, né? Já começa a engrossar a sobrancelha, né? Aqui seria um olho muito grande, né? Trabalhar com um olho menor. É para dar esse ar de sobriedade, né? Não ficar um personagem muito confuso, assim. Cabelo também. Aqui eu coloquei um cabelo típico, né? Cortado. O personagem dos Jetsons ou dos Flintstones mesmo, penteadinho de lado. Você pode deixar uma barba fazer, às vezes, uns detalhes assim. Já pode aplicar algumas rugas também, algumas marcas de expressão.
Também não muito, exagerar muito, senão já acaba ficando, envelhecendo demais o personagem. Mas algumas coisas já pode começar a colocar já. O rosto, como eu falei, já definido, né? Vocês podem ver pela mandíbula aqui, que eu acho que é a área que mais se, no caso com o meu trabalho, que eu mais vou definindo assim. Mandíbula e o nariz. A gente lembrar do nariz do bebê, não tinha esse osso aqui, saltado, né? Essa parte do osso. Trabalhava apenas com uma curvinha aqui. Aqui estava na borracha, por isso. Aqui, ó. Então o narizinho, né, do bebê, que é mais curvo, né, menorzinho. Mas ele não tinha essa estruturinha ali. Alguns exemplos, né? A gente vê aqui a questão da marca, a expressão, nariz grande, né? O rosto já comprido. Vai ter uma papadinha aqui. Opa. Esse já está bem marcado, já com bastante marca expressão, que é interessante. Os olhos sempre miúdos, né? Olhos pequenos. E agora, o idoso. O idoso como a gente trabalha? Você veja que a boca e o nariz e as orelhas caíram, né? Esticaram. O idoso é sempre interessante trabalhar com isso, com esse contraponto da criança, né? Os elementos todos caem, esticam, a cabeça estica, como se a esfera da criança estivesse aqui em cima, ó, da cabeça estivesse aqui em cima, o cimo dela fosse aqui, ó, e todos esses elementos tivessem descido, né? A gravidade puxou tudo para baixo. Então, ó, trabalha. A estrutura é interessante colocar a queda da bochecha aqui, ó, forma essas pelanquinhas aqui do lado. Aí sim você pode caprichar, zoar mesmo nas marcas de expressão aqui, sem medo. A bolsa, o olho, como eu falei, lembra no adulto que o olho reduz, no idoso trabalhar com olhos bem pequenos. A pálpebra cai, o olho fica pequenininho, com o uso do óculos o olho fica menor ainda às vezes. Você pode brincar também com aquele óculos grande, né? Os olhos grandes. Quando tira o óculos, aí tem aquele olho pequenininho assim. Já falta de cabelo, né? Tirar cabelo, pode colocar às vezes um cabelo desgrenhado, só alguns cabelinhos do lado. Manchas senis que são interessantes também de trabalhar, ó. Aqui de perfil, né? Olha a papadinha aqui embaixo, ó. O queixo também acontece, ó. A mandíbula, ela sobe, porque para trabalhar com a falta dos dentes. Então não tem o contato dos dentes, então a mandíbula sobe e a boca fica murcha. E a pele também fica flácida, então a gente pode trabalhar com essas linhas aqui, conhecidas como boca de alinhavo ou código de barra. Pode trabalhar aqui, ó, esses risquinhos, para dar um ar mais envelhecido do personagem. A orelha, a gente pode brincar com essa queda, né? Cai bastante, estica. E o nariz também. Podemos colocar algumas verrugas, a pele, algumas marquinhas, tempo. Algumas referências aqui para a gente ter uma olhadinha. A mandíbula para frente, né? Ou para cima, né? Subiu, foi para frente, para cima. A orelha bem grande, né? Também isso aqui é interessante, ó. O uso de pelos, a cabeça, o cabelo cai e o cabelo vai para outros lugares, né? A sobrancelha fica imensa, cheia de cabelo, às vezes pelo embaixo do nariz, nas orelhas, é interessante, engraçado de usar.
desespero nas costas. Aqui, ó, o senhorzinho do Up, o rosto dele, nesse caso, vocês veem, como eu falei, é uma forma de construção de idosos, né? No rosto dele, não diferencia muito dele quando da infância, a estrutura quadrada, mas você vê como os olhos se reduzem, se vocês lembrarem de quando ele era criança, e agora como o olho dele ficou pequenininho aqui, ó, e com as marquinhas, né? E os elementos cresceram, né? O nariz, a orelha, a boca vai murchando e vai subindo. O personagem do Paranorman, que a cara dele caiu, além de dar um ar envelhecido, nesse caso, a questão da estrutura da testa aqui, da sobrancelha, dá um ar de carrancudo, né? Um cara sombrio, assim. E só uma curiosidade, antes de eu mostrar aqui desenhar rapidinho para vocês um personagem bebê e um idoso, o personagem feminino, eu gosto de trabalhar da forma contrária, na verdade. Uma criança, né, o rosto arredondado, adulta o rosto também alonga, e na senhora, o que eu faço? Eu reduzo novamente o rosto. Uma senhorazinha, uma senhora, uma senhora simpática, assim, bonitinha, uma vovozinha, eu trabalho com o rosto reduzido novamente, ao contrário do senhor, que é o rosto comprido. O da senhora eu encolho, coloco ainda as marcas, né, a bochecha, o queixinho também para frente, a papadinha e os olhos pequenos. Ó. O nariz eu não estico, eu mantenho ali, ou aumento um pouquinho mais, né? Deixo ele mais arredondadinho, mas a estrutura ainda fica arredondada, não fica uma estrutura ovalada, né? A senhora gosta de trabalhar dessa forma, assim, fica um rostinho mais simpático. Não que você não possa construir, que nem, sei lá, Bruxonilda, né? A Bruxonilda não era muito simpática, ela tinha um rosto comprido assim, mas não era simpática. Não me vem nenhum personagem agora com esse rosto comprido, seja uma senhora. Depois, se vocês quiserem comentar também sobre alguma personagem que tem um rosto comprido assim, que seja simpática, mas eu gosto de trabalhar dessa forma, como a dona do Coragem, o Cão Covarde, ou a avó do Arnold, do Rei Arnold. Tinha esse rosto menor, né? Agora aqui uma personagem, outras personagens, né? A avó do Paranorman, né? A avó do Som da Oficia. E essa personagem aqui, que é dessa Woodmore, não sei se é um personagem ou é só um conceito só. Você vê que traz essa simpatia, ó. Esse rostinho mais arredondado, né? Bochechudinha. Os olhos miúdos, né? Essa aqui aumentou por causa dos óculos, né? E nesse caso, olha como é interessante, ó, ele trabalhou, o artista trabalhou com o conceito de esticar o rosto da mulher e cair, né? A boca, as orelhas esticaram, mas o nariz ficou lá em cima ainda. E essa estrutura dá esse ar mesmo de uma senhora nojenta, assim, uma pessoa rica e gananciosa. Essa ideia, esse conceito de personagem. Ficou interessante também. Ele poderia trabalhar essa mesma estrutura, senhora também rica, mas com outros elementos ela ficaria uma pessoa boa, né? Aqui só para a gente finalizar, vou construir aqui opa, dois personagens, um idoso e um bebezinho talvez. Trabalhar com um círculo, bem simples, só para vocês verem essa construção. Eu vou trabalhar com a mesma estrutura aqui, né, os dois. Vamos dar aqui opa, um pouco de opacidade. A gente vai fazer aqui. Vou manter, ó, os olhos do personagem aqui, tá? Do idoso, ó, vou jogar aqui em cima. Vamos sacanear. Vamos jogar o olho aqui em cima, tá? Então, vamos trabalhar, vamos começar. Bebezinho, eu gosto de trabalhar sempre com formas circulares. Uma criança que não precisa ser um bebê. Vamos ver o que sai aqui, galera. Eu trabalho bem com traço bem solto, assim, não vou me preocupar muito com a finalização. Só para ver o conceito, né?
eu fazer um olhão. Vou deixar essa criança mais simpática. Um olhão de gato de botas. Vou fazer assim. Opa. Não, bizarro, vamos parar com isso. Sem roubar, sem roubar. Vamos fazer aqui direto na raça. Vou fazer o seguinte, vamos fazer ele olhando tiozinho, que fica mais legal. Eu gosto sempre de deixar o olho aberto, assim, para depois definir, finalizar com a cor, né? Fica aqui a ideia dos cílios e dos cílios inferiores. Sobrancelha, pouca sobrancelha. Pode trabalhar com bastante, também fica interessante, mas geralmente a criança não tem tão definido assim os pelos do corpo, né? Algo interessante também é trabalhar uma dica aqui, ó, flipando a imagem. Eu acho que eu para ver os errinhos, a gente encontra muita coisa quando flipa a imagem. Olha, tá vendo? Já encontrei algumas coisas aqui. Esse olho aqui, ó, tá bem tortinho. Então, sempre que você estiver fazendo um desenho, interessante você flipar, você vai encontrar bastante coisa, sabe? E também outra coisa interessante é você fez desenho, dá uma volta, lava o rosto, assiste explorando Raul Gil, toca uma música e volta, porque às vezes nossa visão está poluída e a gente não consegue ver alguns errinhos bobos assim que estão acontecendo. Não vou ficar muito tempo aqui, senão a gente vai até outro dia, só para a gente sentir essa estrutura de diferenciação. Tá? Aproximar mais aqui. Narizinho vou deixar quase na linha aqui, ó. O que eu gosto de fazer, em vez de como eu trabalho com o personagem, os mais velhos com a estrutura quadrada, infantil eu vou trabalhar só com elementos arredondados, ó. Então aqui, ó, trabalhar só com a bochechinha colocando um pouquinho para fora aqui, ó. Um pouquinho aqui. Ó. Acertar um pouco aqui. Bocão, vou fazer um bocão na criança. Ficou um menininho, um molequinho, né? Vou fazer um cabelinho do Nino aqui. Marcelino Poinvinha, com esse cabelinho maneiro, a franjinha. Não, também não se prendam também à forma, tá? Eu não estou preso ali ao círculo, eu vou sair aqui do cabelo, tá? Aquilo poderia ser só a estrutura do crânio. Não precisa deixar o cabelo grudado, assim. Senão parece que o cara tem pouco cabelo. Ele usou aquele spray que tinha enrolando o ratinho, ficou uma fumacinha preta na cabeça. Então, sempre, ó, fez a estrutura do crânio, o cabelo sai, ele tem volume. Opa. Aqui um cabelinho de Denis bonitinho atrás. Vamos flipar esse rapazote aqui. Ficou meio bizarrinho aqui algumas partes. Deixa eu tentar acertar só com a deformação. Vamos ver se já dá conta já do menino.
Já vai dar conta já aqui, personagem. Como exemplo só. Tá? Vamos tirar um pouquinho aqui do lado, que está meio quadradinho. Deixar mais arredondadinho ainda. Sempre, então, lembrando, né, trabalhando com formas arredondadas quando é criança. Obviamente, não é proibido trabalhar com formas quadradas, ou triangulares, ou qualquer outra coisa com retas, né? Mas eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Eu acho que o resultado fica interessante. Eu fiquei em silêncio porque é difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho essa dificuldade, acho que muita gente tem. Não. Eu já fico até colocando a língua para fora aqui, pra ir virando a cabeça junto com a tela. Uhum. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um truque aqui. Já que não deu certo com o olho, eu vou fazer com o olho mesmo. Vamos lá. Usar os benefícios do programa, né, galera? Mas não conto pra ninguém que eu fiz isso, tá? É um segredo nosso. Opa! Beleza, fiz o Zequinha ali, agora eu vou fazer o vozinho. Os olhos, então, lembra? Olhos pequenos, né? Interessante até nem marcar muito sobre os cílios também. Os cílios acabam às vezes caindo ou vão clareando, fica tão marcado. O nariz eu vou brincar bastante, já jogar lá embaixo. Vou até deixar ele separado do rosto, como fosse separado, aquele nariz vermelho, inchado. Um pepino. Aí aqui a gente começa com a brincadeira, né? As bolsas, ó. Pus. Alguns pés de galinha, assim, da lateral aqui dos olhos, né? Lateral externo. Cuidar para não parecer cílios. Aqui eu vou puxar já para baixo. Então já puxei, ó. A mandíbula, vê como já caiu, né? A boca eu vou deixar aqui embaixo. Continuar com o bocão aqui. Vou jogar, vou colocar esses riscos, ó, sempre variando o tamanho desses riscos também, para não parecer algo mecânico, algo artificial, e também o espaçamento entre eles. É interessante sempre ter fotografia, referências, né? O que eu estou fazendo de cabeça, lembrando algumas coisas que eu já vi. Mas é interessante ver as pessoas na rua, né? Bastante o Sebastião Salgado, que tem as fotografias dele são bem interessantes, porque marca bastante as expressões. Então coloquei aqui ó, aquele bigode chinês, né, que eles falam, que é a marca do lado da boca, né? Ó, o bigode chinês segue, vem aqui, dou uma saidinha para fazer a bochecha caída, né? Pode deixar também um queixinho aqui,
a orelhinha, vamos jogar ela pra baixo. Judiei do tiozinho, coitado. Mas fica interessante o personagem. É bonito também de ver, é legal. Aí você pode até tremelicar no traço, assim, dar uma tremidinha, fica interessante também. A questão da pele já flácida, né? Vou trabalhar dessa forma. Coloquei mais um pouquinho de rumo ali. Cabeça eu vou deixar curtinha aqui em cima mesmo, se fosse o crânio. Aqui em cima, a marca da testa, que é interessante colocar, tá? Cuidar para não parecer que a testa está proeminente. Tá meio bravo com o menino aqui, rapaz. O tiozinho tá meio bravo com ele. Fez alguma coisa. Vou colocar um pelinho na orelha aqui. Muito bom, né? A moda. Uma taranta no nariz. Começa a colocar muitos detalhes, o personagem acaba ficando mais rabugento. O cabelinho aqui, eu vou colocar uns fiozinhos aqui. Vou colocar uma moitinha aqui em cima. Como que fica? Tá? Então, um não tá gostando do outro, não. Tá certo, galera? Então, é isso aí. Espero que aproveitem as dicas, né? E desenhem bastante. Um abraço, falou, até a próxima.